o que é o bioalinhamento, de onde ele veio, o que ele pode atingir, quais são as ferramentas. Então vamos lá, como identificar a patologia, como identificar a causa primária de um sintoma, como estimular essa causa primária, como que eu faço para atuar positivamente dentro daquilo que é dito como sintoma, que é dito como doença, quais são os recursos que eu utilizo. Para isso, nós organizamos várias estratégias. Então, no primeiro momento, como é que eu descubro o fator causal primário, ou seja, aquele que dá origem a um sintoma, uma doença, um desconforto para o nosso cliente? Bom, nesse primeiro momento, nós utilizamos a verbalização, ou seja, um diálogo com o paciente que seja suficiente para extrair dele o que é mais importante, o que é primordial para que nós possamos elaborar estímulos adequados para a autocorreção. Eu sugiro que você pegue papel e caneta e anote exatamente tudo o que eu vou falar para vocês. Bom, na investigação verbal, nós sabemos que o bioalinhamento ele é um método de autocorreção e que nós queremos identificar a causa primária de um sintoma, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele de origem até psiquiátrica, não importa. O importante é o seguinte, nós consideramos que todos os sintomas, todas as patologias, elas têm uma origem relacionada a um fator causal. Esse fator causal corresponde a um evento impactante, inesperado e vivido em isolamento. Eu preciso que tenha essas três características. Impactante, ou seja, aquilo foi como um choque, mexeu muito comigo. Inesperado, é como algo que cai no teu colo. Eu não estava esperando de forma alguma. É lógico que aqui nós estamos falando num contexto dramático. Então eu não esperava que isso acontecesse. Isso caiu no meu colo, isso me pegou de surpresa, isso me pegou de contrapé. É muito importante avaliar isso, porque muitas vezes quando começamos a perguntar o que aconteceu pouco tempo antes do sintoma, e às vezes a pessoa, o paciente, o nosso cliente relata alguma situação dramática, mas não é inesperada. Aqui existe uma exigência, tem que ser inesperado, tá? Então avalie esse momento. Às vezes uma pessoa fala assim, puxa, mas fulano apresentou tal sintoma depois da perda do pai, por exemplo. Só que esse pai, ele teve um diagnóstico de alguma doença, alguma patologia, e aos poucos ele foi ficando doente e no final de 4, 6 meses ele veio a óbito. Então não foi inesperado o óbito dele. Mas o que pode ter sido inesperado, que você precisa dar muita atenção, é quanto ao diagnóstico. Às vezes essa pessoa perdeu o pai no diagnóstico. Quando o médico relatou o diagnóstico, ali foi um momento impactante, inesperado, vivido com uma sensação de isolamento, e talvez essa sensação de perda, essa sensação de inesperado tenha acontecido, tenha ficado registrado justamente ali no diagnóstico, não exatamente na perda real, que seria o óbito. Que nesse caso, uma prévia da perda. Por quê? Porque a pessoa, cada dia ela está pior do que antes, pior que do dia anterior, pior que a semana passada. Então, de alguma maneira, você não sabe que hora que você vai perder essa pessoa, mas tudo caminha para que você vá perder. Então, infelizmente, a perda já é prévia. Então, talvez, muitas situações, o registro esteja ali exatamente no diagnóstico. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque às vezes eu tenho 2, 3, 4 situações impactantes, inesperadas, dramáticas, mas que não se encaixam no contexto de inesperado. Isso tudo, o ideal é identificarmos já na primeira sessão. Aí fala assim, puxa, Dailton, mas e se a pessoa não se lembrar? E se a pessoa tiver dificuldades em acessar as suas lembranças? E ela fala assim, não, o sintoma se iniciou há 1 ano atrás. Não, daqui até 1 ano atrás eu vivi a melhor fase da minha vida, eu não vivi nada de impactante, inesperado e como um contexto de isolamento. Esse contexto de isolamento é o seguinte, é como se naquele momento a sensação que você tem é de estar sozinho no mundo, de estar sozinho para resolver aquela situação. Você pode ter parentes, você pode ter amigos, mas a situação é tão chocante para você que você se sente sozinho naquele momento. Ninguém é capaz de amenizar aquela sua dor. Mas a gente diz o seguinte, sempre, 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 sempre amenize a dor com um abraço, um aconchego, e de alguma forma isso vai refletir na pessoa, né? Se ela tem a sensação de estar sozinha, não importa, abrace, aconchegue,
acalente. Isso vai fazer uma grande diferença com a pessoa. Agora, se ela tem essa sensação de estar sozinha, ela vai ter esse registro. Mas, se alguém está acalentando, aconchegando, dando o ombro, isso diminui de alguma maneira. Não vai evitar, mas vai diminuir, sim. Então vamos lá, já que não pode evitar, eu preciso então de uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento para que eu desenvolva um sintoma. A partir daí é que as pessoas começam a ter um sintoma, seja físico, seja emocional, seja de ordem psiquiátrica, que nós chamamos de comportamental. Você muda o seu comportamento de forma inconsciente para conseguir seguir a sua vida adiante. Uma depressão, uma mania, tudo isso tem o que nós chamamos de vantagem biológica por trás. O que é uma vantagem biológica? Apesar de ser um sintoma que é desconfortante, que você quer eliminar a qualquer custo, o sintoma é apenas uma estratégia de sobrevivência quando eu não consigo conscientemente ter uma estratégia. Vantagem biológica é uma estratégia da natureza para garantir a sua sobrevivência. Quando você entende esse processo, fica muito mais leve você lidar com as situações do dia a dia. Quando você se sente ofendido, quando você se sente desvalorizado, quando você se sente atacado, quando você se sente que sua vida parece que não faz sentido. Quando você tem todos esses sentimentos que são assim, muito, muito, muito intensos e que você se sente realmente apenas mais uma pessoa no meio de milhões e que importância eu tenho nesses milhões de pessoas que também constituem o universo, quando você tem esse sentimento instalado em você, olha, você vai ter um sintoma. E quando você sabe lidar com esse sentimento, e como é que eu lido com esse sentimento? Você lida com esse sentimento quando você compreende de onde ele veio. É por isso que nós insistimos aqui em identificar a causa primária de um sintoma. Você só vai conseguir virar a página quando você sabe ou quando você entende finalmente de onde que ele veio. Não tem outro caminho. Outro caminho vai te dar melhoras. Puxa, toma um analgésico aí de R$1 no intervalo do horário nobre da maior rede de televisão do país. Eles passam lá um medicamento que eu acho ridículo. Todo mundo é contra a automedicação, mas anuncia um medicamento para você ir sozinho na farmácia e comprar. Não é um médico habilitado que está receitando. Eles anunciam para que você sozinho vá à farmácia mais próxima e compre esse medicamento para sanar a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca em apenas 1 minuto, por apenas R$1. Olha, nossa, isso, meu Deus do céu! Ninguém está escutando a tua história, ninguém está respeitando a tua história. E quando isso acontece, nós estamos lidando com os sintomas. Eu digo para você, a coisa mais fácil do universo é tratar de um sintoma. A coisa mais difícil, mas que graças a Deus tem caminho, tem como, é descobrir a raiz do sintoma. Hoje nós já estudamos, nós já trilhamos esse caminho para você identificar a raiz do sintoma. Quando você descobre a raiz do sintoma, não existe melhoras, existem resoluções. Quando você descobre o que é o sintoma, dá um analgésico, dá um anti-inflamatório, dá qualquer coisa que realmente eles não estão mentindo. Em 1 minuto, você está melhor. Você tem azia, má digestão, toma X medicamento. O que você tem daqui a 1 minuto? Você tem melhora dos sintomas. Mas basta você fazer uma nova refeição que volta tudo. Então, peraí, eu pergunto a você. Você quer ser um profissional para cuidar dos sintomas ou você quer ser um profissional para cuidar da resolução? Agora, com o bioalinhamento, você consegue identificar a raiz de qualquer sintoma, seja ele físico, emocional, comportamental, qualquer sintoma, já na primeira sessão. E o que nós temos de média de resolução em 2 sessões. Essas sessões têm intervalo de aproximadamente 30 dias. Nós, em média assim, gigantesca, conseguimos resultados em apenas 2 sessões. O que é resultado para você, Adailton? Dar alta para o paciente. Ele tem gastrite, conseguir dar alta. Ele tem enxaqueca, conseguir dar alta. Agora, olha só, tem uma média
que faz menos do que isso? Tem. Tem pessoas que vão conseguir resoluções em apenas uma sessão. Resolução do que, Adail? Tudo que você imaginar. Tudo aquilo que é queixa de uma pessoa, seja físico, emocional, comportamental. Eu já tive casos, eu, meu irmão, os bioalinhadores, já tivemos casos de resoluções rápidas, na primeira semana, em 2, 3 dias, situações que arrastavam há anos. E isso é resolução. Agora, existem pessoas que precisam de mais de 2 sessões? Existem. Existem pessoas que precisam de 3 sessões. E quais são essas pessoas? Não fazem parte da média. A média faz parte do que nós anunciamos aqui. 2 sessões. Essa é a média, assim, gigantesca. É a média que não deixa dentro dos nossos estudos, dos nossos relatos, das nossas fichas de avaliação. 2 sessões é a média geral para todo mundo. Que tal você resolver os seus conflitos, os seus sintomas em apenas 2 sessões? Que tal você resolver os conflitos dos seus pacientes, dos seus clientes em apenas 2 sessões? Tem uma turma que fala, não é possível, não é possível. Sabe por quê que as pessoas pensam assim? Se me contassem, eu também acharia que não seria possível. Apenas 2 sessões, Adeilton? Sim, 2 sessões. Por quê? Porque isso é que a gente observa todos os dias. Não só dos nossos atendimentos, mas dos atendimentos também dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos profissionais. Eles relatam para nós todos os dias. Nós temos um grupo no WhatsApp, no Telegram, e todos os dias tem relatos lá. 1, 2, 3 sessões. A média é 2. Mas existem aqueles que precisam de 1, aqueles que precisam de 3. Então vamos lá. O paciente, o cliente chegou para você e ele chega cheio de sintomas ou apenas com um sintoma. A sua pergunta inicial é: o que é que te incomoda? Quando nós fazemos essa pergunta, parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito séria. O que é que te incomoda? Eu quero saber qual que é a queixa primária dele. Porque às vezes ele tem 10 sintomas, às vezes ele tem 2 e às vezes ele tem 1. Se ele tem apenas um sintoma, pronto, vamos trabalhar em cima disso. Se ele tem 2 sintomas ou mais, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Bom, se você pudesse dormir hoje e amanhã, quando você despertasse, você acordasse sem um dos sintomas, qual deles seria o primeiro da lista? Então, olha só, você faz um tipo de pergunta onde mesmo que ele tenha vários sintomas, você quer saber qual que é a prioridade dele. E olha só, nós estamos respeitando a história do paciente, porque a prioridade é dele. Eu não quero tratar isso ou aquilo primeiro. A sua enxaqueca é mais intensa do que a sua hérnia cervical. Não. Cada pessoa sabe onde o calo dói. Cada pessoa sabe o que é prioridade para ele. Então nós devemos perguntar isso para ele. E aí fica fácil. Fica muito mais claro desse paciente responder, desse cliente responder o que é prioridade para ele. E aí nós vamos trabalhar em cima daquela prioridade. Quando é que eu cuido de um segundo sintoma? Quando esse primeiro não existir mais. Quando ele apenas fizer parte da história do paciente, não fizer mais parte do presente do paciente, da vida diária do paciente. Por que isso? Se eu tenho 4 sintomas e eu, paciente, cliente, eu consigo resolver, virar a página daquilo que mais me incomoda, daquilo que é prioridade para mim, o que acontece? Qual a percepção que eu tenho diante dos outros sintomas? É que se eu fui capaz de resolver o que era mais difícil, imagine esses outros fatores que não são tão expressivos para mim, para minha percepção. Então, olha só, por isso que eu preciso perguntar o que é que mais te incomoda. É o paciente que nos responde, é o cliente que nos responde. Segunda pergunta, desde quando? Eu poderia simplesmente perguntar assim: faz quanto tempo? E a pessoa vai me relatar, por exemplo, faz 2 meses. E quando eu pergunto assim, desde quando? Eu estou meio que fazendo uma pergunta remetendo a evento e tempo. Por quê? Porque quando eu falo assim, e desde quando vem essa dor? E desde quando vem esse sintoma? E a pessoa pode me responder o seguinte: há 2 meses, desde que eu perdi o emprego. Olha que informação riquíssima, porque ela já remeteu tempo com evento. A Dailton, e se ela não falar mais nada? Ela falasse assim, há 2 meses atrás, e calou-se. Então, não tem problema. O importante é o seguinte, eu já fiz uma pergunta que gera a necessidade de uma resposta para o consciente dela. E quando ela já me responde, beleza, show de bola.
Quando ela não me responde, é uma pergunta, o desde quando, tempo e evento, fica martelando ali na cabeça dela e começa, vamos dizer, a aquecer as respostas. O que é aquecer as respostas? Começa a tornar o cérebro dela mais receptivo para buscar respostas. E pode ser que ela não se lembre na sessão? Claro, e não tem problema nenhum, nós temos recursos para extrair essas informações. Mas o importante é o seguinte, ela vai ficar martelando essa resposta, para obter essa resposta na cabeça dela, olha, o tempo necessário. E pode ser que ela esteja tomando um café da manhã e de repente fala assim, já sei de onde vem aquela enxaqueca. Ou, por exemplo, já sei onde vem aquela dor nas costas. Por quê? Porque quando você lança uma pergunta para o cérebro, ele fica curioso tentando responder, mesmo que você não se lembre na hora, ou um dia depois, ou 3 dias depois, ele fica curioso em responder uma pergunta. Tudo aquilo que você estiver pronto para acessar conscientemente, ele vai permitir. Se você não acessou conscientemente, calma, nós temos recursos no bioalinhamento capazes de detectar ou extrair informações não verbais, ou seja, aquilo que o paciente ou o cliente não conseguiu te relatar verbalmente, nós temos condições de extrair através de outros recursos. São investigações palpatórias e essas investigações palpatórias são toques manuais, toques físicos mesmos, pelo corpo, para que a gente consiga identificar a causa primária, ok? E a gente informa para o nosso cliente, nosso paciente. Agora, olha só, a terceira pergunta que não quer calar é: por onde começou? Esta pergunta, logicamente, ela não vai servir para todos os pacientes. Vamos supor que um paciente fala assim, olha, eu tenho uma dor no joelho direito. E quando você pergunta, por onde começou? Pelo joelho direito. Olha, eu tenho uma dor no meu polegar. Eu estou com uma tendinite. Por onde começou? Pelo polegar, logicamente. Então, alguns casos, raros casos, vão precisar de uma continuidade da sessão sem essa pergunta, por onde começou? Já outros casos, por exemplo, um vitiligo. Um vitiligo de repente começou aqui no dorso da mão e depois se alastrou para outras regiões. Começou aqui em volta do lábio, por exemplo, e foi se alastrando depois. Então, toda vez que eu tenho um sintoma, que pode ser uma dor, pode ser um sintoma visível, como é o caso do vitiligo, o importante é o seguinte, por onde começou? É muito importante para a gente detectar onde que a pessoa sentiu a situação impactante, inesperada e em isolamento. Esses 3 Is. O importante é que você, terapeuta, vá deixando a sessão fluir. O que é deixar a sessão fluir? Olha, até agora aqui, o que eu repassei para vocês é o seguinte, uma anamnese que eu vou perguntar para o meu paciente, para o meu cliente, 3 perguntas. Eu vou perguntar para ele o que te incomoda, desde quando e por onde começou. 3 perguntas. São 3 perguntas simples, diretas, claras e fantásticas. Por quê? Eu e o Adalto, nós estudamos vários anos para tornar uma avaliação clara, direta e eficaz. De que forma que ela se torna clara? Com perguntas simples. Então, anotem aí. O que te incomoda, desde quando e por onde começou? Olha, essas 3 perguntas são chaves. Agora, qual é o próximo passo? Agora é a pergunta-chave. Depois que eu tive essas respostas, eu vou perguntar para o meu paciente o que aconteceu pouco tempo antes de iniciar os sintomas do seu paciente. O que aconteceu de chocante, inesperado, em sensação de isolamento, que mexeu com ele pouco tempo antes de iniciar os sintomas. E aí a pessoa de repente fala assim, nossa, meu sintoma se iniciou há 2 meses. Então, o que aconteceu há pouco mais de 2 meses? Não, meu sintoma se iniciou há 1 ano. O que aconteceu pouco mais de 1 ano? Meu sintoma se iniciou há 10 anos atrás. O que aconteceu pouco tempo mais de 10 anos, de impactante, de inesperado e vivido em isolamento. Agora eu estou ali, olha, cara a cara com o gol. É como um artilheiro que veio driblando o campo inteiro e agora está ele e o goleiro. Você é um terapeuta que veio investigando através dessas 3 primeiras perguntas que eu te ensinei e agora está você e o goleiro. Ou seja, você está a um passo de identificar a causa primária, assim como um artilheiro está a um passo de marcar o gol. E eu quero saber o seguinte, você vai ser artilheiro daquele que se tiver você e o goleiro marcar o gol, ou você será aquele que só tá você e o goleiro, você afrouxa as rédeas? Não,
No bioalinhamento você vai ter um conhecimento suficiente que você vai ser sempre o artilheiro. Se você driblou todo mundo e tá você o goleiro, agora vamos cumprir tabela. Você já tem todos os recursos para marcar o gol. Então vamos lá. Como é que eu sei disso? Olha só, você precisa escutar a história do paciente com olhos e com ouvidos. Por que escutar com olhos? Olha só, olha só. Quando nós pedimos para o nosso paciente contar a história dele pouco tempo antes de iniciar os sintomas, nós estamos atentos a uma situação impactante, inesperada, vivida em isolamento, mas isso não é o suficiente. Não, não. Por quê? Porque você precisa de um elemento que seja conclusivo. Imagine só, às vezes uma pessoa, por infelicidade, sofreu vários traumas em apenas um ano, sofreu vários traumas em apenas um mês. Essa pessoa, às vezes, vai contar para você 2, 3, 4 histórias que são impactantes, inesperadas e vividas em isolamento. E você vai falar, meu Deus, qual dessas histórias faz parte do fator causal? Agora, eu vou passar um segredo para vocês. Como é que eu sei se uma situação dramática que o meu paciente está me contando faz parte da formação do fator causal? Porque em linha de tempo e em linha de características estão todos entrelaçados. Olha só, por que eu falei para vocês que vocês têm que escutar o paciente com ouvidos e com os olhos? Porque quando você está escutando a história dele, que está batendo tudo, você precisa observar se existe manifestação do sistema nervoso autônomo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso são características que, quando você toma contato com o fator causal, elas naturalmente se sobressaem na sua expressão facial e ou corporal. Ah, não entendi nada. Dá exemplos? Claro. Então, enquanto o nosso paciente conta algo que está relacionado diretamente com o fator causal daquele sintoma, ele pode apresentar um engolir seco, então aqui tem que fazer força para engolir. Ele pode apresentar tremores no canto da boca, tremores no canto do olho. Ele pode apresentar um rubor de face, principalmente bochechas, é o mais comum, ou aqui no pescoço. Ele pode apresentar uma vasoconstrição, que aí os vasos sanguíneos aqui da testa começam a saltar, ficam bem evidentes. Ele pode apresentar embargo da voz, então aquela coisa de falar engasgado, vai falar de um assunto, ele não dá conta. O que isso quer dizer? Que ele está de novo em contato com a situação de conflito. Ele está em um novo mecanismo de luta ou fuga. E olha só, mesmo que ele tenha vivido 2, 3, 4 episódios dramáticos, chocantes na vida dele, na história dele, quando ele está contando o que é o fator causal, não tem como. Manifestação do sistema nervoso autônomo. Por isso que é importante nessa fase você não estar anotando nada. Você estar apenas com foco direcionado ao seu cliente, ao seu paciente, olhando no rosto dele, enquanto ele conta a história, como é que o corpo dele se comporta, o corpo dele micro, do sistema nervoso autônomo. Adailton, o paciente cruzou os braços, o paciente cruzou as pernas. Isso só mostra para nós que ele tem desconforto, mas isso não mostra para nós que ele tem um mecanismo de luta ou fuga acionado. Então eu preciso da manifestação do sistema nervoso autônomo. Repetindo, pode ficar vermelho aqui o pescoço enquanto a pessoa fala, arrepios também. Pode ficar vermelho aqui na face, pode ter um tremor em olhos, pode ter um tremor no canto da boca, pode ter uma vasoconstrição e aí os vasos sanguíneos começam a saltar na testa, enfim. Isso é conclusivo para a gente saber que está diante do fator causal primário. Que aquela situação é sim impactante, inesperada, vivida em isolamento e que é o fator causal daquele sintoma que ele veio tratar com você. Agora, meu Deus, o que eu faço com isso? É possível virar a página? É. É possível aplicar estímulos? É. E é possível aprender isso gratuitamente? É. Como é que eu elaboro um estímulo? Vou explicar para vocês aqui um dos estímulos que a gente ensina no curso. Porque tem outros. Um dos estímulos que, aliás, é muito eficaz. Não é porque eu estou passando aqui para vocês que é um recurso fraco ou que é um recurso ineficaz. Pelo contrário, esse recurso é altamente eficaz. Então, eu até sugiro que você, pegando a linha do fator causal, eu vou ter muitos resultados, mas muito mesmo. Simplesmente com o que eu vou revisar com vocês agora. Como é que eu faço uma verbalização?
Eu identifico o fator causal, que a gente chama de DHS, o fator causal primário. Eu já ensinei vocês a descobrir esse fator causal primário. Então, no ouvido direito do paciente, do nosso cliente, eu vou explicar tudo isso. Então, eu vou dizer, por exemplo, seu João, há 2 meses atrás você viveu uma situação chocante que deu início a tal sintoma. Então, pronto, já verbalizei. Segunda informação, localização de tempo e espaço. Como é que eu faço isso? Eu tenho que localizar meu paciente no tempo presente. Então eu vou dizer para ele o seguinte: olha, mas isso foi há tanto tempo atrás, depende da história dele. E hoje, aqui no tempo presente, pronto, já fiz a conexão dele do tempo passado, que é onde ele está preso com o sintoma, com o tempo presente. E quando eu faço essa conexão, apesar de parecer simples, ele cria um input. E esse input, ele é o suficiente para que você, juntamente com o paciente, consiga resultados incríveis. Então, olha só. Pá! Lá no passado, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, não importa. Localização de tempo e espaço. Naquela época, você se sentiu paralisado ou você não conseguiu fazer nada. Mas hoje... E aí pronto, eu já estou trazendo para o tempo presente. Aí eu tenho que dar no sentido biológico. O sentido biológico dos tecidos embrionários. Então, endoderma é o tecido vital. As inscrições ficam lá no tronco cerebral. O tecido vital, o que eu quero dizer? Minha vida depois de tal evento nunca mais foi a mesma. Tecido vital, porque um evento foi tão forte que mudou os rumos da minha vida. O segundo tecido, mesoderma antigo, é o tecido de proteção. As inscrições estarão lá no cerebelo. Tecido de proteção, fala, puxa, eu me senti ferida, atacada, apunhalado. São situações, são expressões que nos remetem a um atentado à integridade, a uma perda de proteção. Então esse tecido estará afetado. Terceiro tecido, é o mesoderma novo, é o tecido de sustentação, fica inscrito lá na substância branca. E a conotação que ele traz é impotência ou desvalorização. Então, toda vez que acontece algo chocante, não é qualquer coisinha não, algo chocante, ou seja, impactante, inesperado, com sentimento de impotência, desvalorização, é esse tecido quem vai reagir. É esse tecido que vai gerar um registro onde tudo aquilo que deriva dele, todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo que derivam do mesoderma novo, vão sofrer sintomas. E aí, dependendo do contexto, eu terei um sintoma específico. E o último tecido, ectoderma. O ectoderma é o nosso tecido de relacionamento, é o nosso tecido de contato e separação. O que acontece aqui? Toda vez que eu tenho situações em que eu não quero manter um contato, eu quero me livrar daquele contato. Eu tenho um conflito, desde que seja impactante, inesperado, vivido em isolamento. Ou em contrapartida, está existindo uma separação, mas eu quero evitar essa situação. Eu não quero me separar. A partir de uma situação impactante, inesperada, vivida em isolamento, vamos lá à inscrição de um registro. Então, eu tenho 2 situações aí, contato ou separação. E aí estarão inscritos no córtex cerebral. Então, olha que interessante, eu tenho 4 comportamentos básicos. Vamos relembrar? 1, endoderma, é tudo que é vital para mim. 2, mesoderma antigo, tudo que é proteção para mim. 3, mesoderma novo, impotência, desvalorizações, é o tecido de sustentação. E 4, o ectoderma, é o tecido de relacionamento. São os nossos contatos e as nossas separações. Diante disso, o que eu uso na verbalização para finalizar? Eu uso o contrário do conflito. Por exemplo, se eu tenho mesoderma novo que registra os meus fortes sentimentos de impotência e desvalorização, eu tenho que verbalizar no ouvido direito do meu paciente palavras ou expressões que remetem a potência e valorização. Eu tenho que inserir palavras que são contrárias ao movimento interno do meu sentimento. Se é algo relacionado à vitalidade, então, olha, a sua vida a partir de agora pode tomar novo sentido. A sua vida, com mais experiência, ela pode ir para um novo patamar pelas suas decisões. Então não é um conselho, é uma frase elaborada com muito cuidado para que você estimule o contrário do sentido biológico. Então eu espero que isso esteja muito claro para todos vocês. Quando você oferece isso através de estímulos,
existe uma intenção, existe uma verbalização, existe uma receptividade auditiva, existe toda uma interação, uma conexão que já foi estabelecida com o seu cliente, com o seu paciente. E o importante disso é, quando nós conseguimos estabelecer essa conexão, nós conseguimos ter resultados.